palavra de Deus. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra ela em Apocalipse, capítulo de número 2. Na verdade, João está tendo uma revelação e aqui Jesus está mostrando para ele enviar este livro. E uma das cartas que Deus vai falar é para a igreja de Éfeso. E nós vamos já meditar. Deus abençoe também a vida da irmã Cita Moraes, né? Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do Jonathan, meu sobrinho, está aí nos assistindo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua família. Você tem aí a sua Bíblia? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante diz: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim se declaram apóstolos, que não são. O achaste mentirosos, e tem a perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, removerei do seu lugar, do seu candeeiro, caso não te arrependa. Tens, contudo, teu favor, que eu odeio as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, na verdade, João aqui está tendo uma visão. João ele é arrebatado em espírito até o céu e Jesus vai trazendo a revelação deste livro a João. E o que Jesus quer é que ele, João, entregue esta carta às 7 igrejas. Na verdade, são as 7 igrejas da Ásia Menor. A gente percebeu no capítulo de número 1, o próprio João vai compreender que Jesus ele está no meio dos candeeiros, do candelabro. O que ele entendeu? É que Jesus ele está no meio da igreja. Toda a igreja, queridos, tem o dono, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ontem eu falei aos irmãos a respeito de como Jesus ele está no centro da igreja. Eu citei aqui a igreja de Corintos, eu citei a igreja de Filipenses, que era uma igreja muito ansiosa, onde os irmãos ali estavam sofrendo com este sentimento, que é um sentimento muito precipitado, o sentimento da ansiedade. E Jesus, de fato, ele anda no meio da igreja. Mas o interessante, queridos, que depois de tudo isso, a gente entrando aqui no capítulo de número 2, a gente vai compreender que Jesus, ele faz elogio às igrejas que João manda, ele manda João entregar a carta, e ele também faz crítica àquelas 7 igrejas. Não quer dizer, essas 7 igrejas elas existiam, mas não quer dizer que eram só essas 7 igrejas que existiam na Ásia Menor. Não, tinham muito mais igrejas naquela época. Mas Jesus está colocando o número 7, é para que nós venhamos compreender que 7, no livro de Apocalipse, tem um significado. 7 significa perfeição, plenitude no livro de Apocalipse. Ou seja, a carta que João ia entregar àquelas 7 igrejas, elas iam servir para aquelas igrejas da época e iam servir para todas as igrejas até a vinda do nosso Salvador. E é isso que o livro de Apocalipse significa. Apocalipse tem gente que acha que é uma coisa para o futuro, que ainda vai acontecer só no final dos tempos. Não, irmãos. Está acontecendo desde o tempo que Jesus foi assunto aos céus, desde o tempo de João. Jesus ali já está escrevendo, a coisa só ia se propagar cada vez mais. Pode ver que Jesus vai falando de trombetas, dos selos que seriam abertos, dos juízos de Deus que viria sobre a terra. E a coisa vai piorando.
vai aumentando. Ou seja, nós vivemos o tempo do Apocalipse? Sim, isso já acontece desde o tempo do apóstolo João. Olha que Jesus está entregando e eles estavam sendo perseguidos pelos imperadores. Então, não fique aguardando você que só daqui a não sei quantos séculos, a não sei quantas décadas, é que o livro de Apocalipse vai se cumprir. Não, queridos. Apocalipse significa a doutrina das últimas coisas. E Pedro, quando ele está escrevendo, ele está pregando em Atos capítulo 2, ele vai citar Joel e ele diz, isso aqui que está acontecendo foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, pode ver que ele diz lá, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Agora, últimos dias, para nós, a gente pensa que é uma quantidade de dias muito pouca. Não. Pedro chega a dizer para a igreja que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, últimos dias é desde quando Jesus foi até a sua vinda. E aqui, meus irmãos, nesta carta aos Efésios, a gente vai perceber que João, ele vai receber, Jesus, na verdade, ele vai elogiar as igrejas e também vai trazer crítica às igrejas. E eu quero frisar aqui hoje o capítulo 2, do versículo 1, onde nós lemos, até o versículo de número 7, que fala de uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Observe o que é que ele vai dizer. Ao anjo da igreja em Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já expliquei para os irmãos aqui que Jesus ele anda no meio da igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declara apóstolo e não são, o achastes mentiroso. Deixa eu começar aqui com vocês falando uma das coisas que eu percebo que às vezes muitos pregadores cometem muitos erros. Por exemplo, tem gente que, por ver aqui que existe 7 tipos de igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamos, a igreja de Laodiceia, e começa a colocar isso como se a igreja de Éfeso foi a primeira igreja, a igreja primitiva. Aí a igreja de Esmina foi aquela igreja onde os nossos irmãos eram perseguidos ali do 2º século até o terceiro século. Aí depois vão dividindo, dizendo que a terceira igreja era a igreja de Pérgamo. Foi do século tal ao século tal. Não, queridos, não é isso que Jesus está passando. Jesus está dizendo que as qualidades e as falhas destas 7 igrejas, elas iam estar presentes todo o tempo, em todas as épocas. Ou seja, no 1º século já existia as características destas 7 igrejas. É por isso que Jesus está elogiando. Olha o que ele diz aqui. Eu conheço as tuas obras. Mas tem um momento que ele está criticando. E já já nós vamos aprender isso daqui. Então, primeira coisa que você tem que entender. As qualidades, as características dessas 7 igrejas, elas sempre existiram e elas sempre existirão em todas as épocas até a vinda do nosso Salvador. Porque tem gente que começa a qualificar os tempos e diz que o tempo que nós estamos vivendo é a igreja de Laodiceia. Não. Existem as características dessas 7 igrejas nesse tempo que nós estamos vivendo. E não só para um tempo futuro e nem só para um tempo que passou. Não. Na verdade, ela sempre existiu e sempre vai existir. Mas Jesus exorta essas igrejas. Ele diz, eu conheço as tuas obras. O que ele está dizendo? Eu conheço as tuas atitudes. E a primeira qualidade que Jesus fala desta igreja é que ela, na verdade, persevera. Sabem o quê? Ela não aceita os falsos apóstolos. Em outras palavras, o que Jesus está falando para esta igreja, e o João está entendendo, é que ele gostava dessa qualidade desta igreja, pelo fato dele dizer assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus.
Que homens maus são esses, meus irmãos? Homens perversos. São homens que trazem a falsa doutrina. Se tinha uma coisa que Jesus amava a qualidade desta igreja, é que ela era uma igreja fiel na sua doutrina, fiel na sua palavra. E isso Jesus diz, eu gosto dessa qualidade que tu tem. Tu é ortodoxa na tua doutrina. Tu tem uma doutrina correta. Isso é bom. Porque, irmãos, as igrejas, já ainda no tempo primitivo, já sofriam com muitos falsos profetas, falsos ensinos. Se tu observar na primeira carta ao Timóteo, capítulo de número 1, o versículo de número 3, diz lá que Paulo coloca Timóteo para não deixar com que outros venham ensinar outro tipo de ensino, se não seja o Evangelho de Cristo. Já tinha naquela época pessoas penetrando dentro das igrejas e trazendo o outro tipo de evangelho. E olha que na igreja de Éfeso houve vários pastores. Paulo foi pastor na igreja de Éfeso. Apolo foi pastor. Outros pastores. Pedro foi pastor nessa igreja. Timóteo foi pastor nessa igreja. Teve pastor como Priscila e Áquila nesta igreja de Éfeso. Ora que era uma igreja com uma doutrina boa. E isso agradava a Jesus. E ele está dizendo, eu conheço as tuas obras e a tua perseverança. É que tu tem, uma palavra correta. É que tu tem uma doutrina reta. Tu tem ortodoxia naquilo que tu ensina. Isso traz ao coração de Cristo alegria. Pode ver, meus irmãos, que lá quando Paulo ensina a igreja da Galáxia, e depois ele vai escrever a carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, Paulo vai dizer, eu estou atônito e admirado com vocês. Que vocês já saíram do evangelho que eu preguei a vocês, e vocês estão recebendo um outro evangelho. Aí ele diz, ainda que eu, Paulo, ou o anjo do céu, vier pregando outro evangelho, que seja maldito, o anátema, como lá está escrito. Irmãos, e a gente percebe nos dias de hoje, que nós sofremos até hoje com esse tipo de coisa. Queridos, do que dizer do que nós estamos vivendo hoje, quando nós ligamos uma TV, quando nós ligamos a televisão, a quantidade de mercenários que estão pregando um outro evangelho. São pessoas que vendem as indulgências modernas nos dias de hoje, que vendem ou falam de um falso evangelho. É gente vendendo água por um preço. Tem gente que vai pegar e acha que é só a água do Rio Jordão que é ungida. Tem gente, queridos, que faz todo tipo de comércio. Se tu abrir a tua Bíblia aí, eu acredito que é a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, no capítulo de 2, o apóstolo Pedro também já sofria, irmãos, esse tipo de repreensão, de perseguição de falsos profetas. Pessoas que viam em nome de Deus pregando outro evangelho. Ele diz no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, do versículo 1 em diante, ele diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais se introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Queridos, que palavra do apóstolo Pedro para os dias de hoje. As pessoas que eram para estar trazendo o evangelho, as boas novas, de que nós temos que confiar em Cristo e entregar a nossa vida
nas mãos do Senhor, daquele, na verdade, que veio nos resgatar dos nossos pecados, começam, na verdade, se tornar vendilhões da palavra de Deus, totalmente distorcida. E a gente não vai ver isso só Timóteo defendendo este evangelho, porque já tinha muitos perseguidores na época lá. Também Paulo coloca o próprio Tito para combater vários heréticos da época. Já existia lá em Creta mesmo vários heréticos. O que é a segunda carta de Corinto, se não é Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado por causa de vários líderes falsos que estavam falando a respeito de Paulo? Ele mesmo vai dizer em toda a segunda carta aos Coríntios, fazendo a sua defesa, que aqueles camaradas, na verdade, eram falsos apóstolos, eram falsos profetas, eram falsos pregadores. E Jesus está falando aqui para João, mostrando para ele no céu, em Apocalipse, capítulo 2, que Jesus, ele gosta dessa qualidade desta igreja. Eu conheço as tuas obras, que na verdade tu conserva, sabe o quê? Tu persevera na boa palavra, na boa doutrina, e que na verdade tu não suporta estes falsos pregadores, que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. Ou seja, Jesus está dando uma qualidade desta igreja. Ele está trazendo uma qualidade que esta igreja tinha, que era a qualidade de ter uma boa palavra, uma palavra ortodoxa, uma palavra que na verdade vinha da própria Escritura de forma correta. Agora, irmãos, Jesus, quando ele está mostrando para João, na segunda carta, ele vai falar desta qualidade, mas também Jesus vai criticar esta igreja. Ele tem uma crítica para esta igreja, e observa bem esta crítica, a qual ele vai falar aqui no versículo de número 4. Ele diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à primeira prática das primeiras obras, e se não venho e te moverei do seu lugar, e o teu candeeiro, caso não te arrependes. A pergunta é, o que é o primeiro amor? Aí, tem muitas pessoas que pensam que o primeiro amor é isso daqui, ó. Eita, rapaz, quando eu entrei na igreja, meu Deus, eu evangelizava, eu pregava, saía ganhando almas, e eu ia lá pro hospital, e eu ia pra delegacia. Meu Deus, aí depois o tempo foi passando, e eu fui deixando essas coisas, sabe? Ou então, o primeiro amor é aquela pessoa que diz assim, ó: irmãos, que se você acredita, levanta a mão. Aí a pessoa levanta a mão. Aí alguém louva, aí a pessoa já tá chorando. Aí alguém diz assim, vamos todo mundo dar glória a Deus. Aí todo mundo dá glória a Deus. Diz, rapaz, eu não faço mais isso. Eu perdi o primeiro amor. Irmãos, esse não é o primeiro amor. Se você deixou de evangelizar, se você deixou de pregar, você sabe o que é isso? Isso é falta de vergonha, meus irmãos. A gente tem que, na verdade, começar a praticar isso, se você deixou de praticar. Primeiro amor, querido, está falando de uma vida em Cristo. Por exemplo, a minha pregação é só isso que eu estou pregando aqui neste momento? O pastor Marcelo fez uma pregação boa, olha, que maravilha. Primeiro amor, queridos, é uma pregação com a vida. A minha vida é uma pregação. Por exemplo, a minha oração é só no momento que eu estou ali em público orando para aquelas pessoas observarem minha oração, aplaudirem e dizerem, olha que maravilha de oração. É isso que é o primeiro amor? Não, queridos. A minha vida é uma oração. É esse que é o primeiro amor. Primeiro amor, queridos, ele se ganha com maturidade no Evangelho. É uma consciência que nós temos que ter em Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui é para que a gente venha voltar. É possível uma igreja fazer evangelismo, discipulado, boas obras, amar o próximo, boa pregação e perder o primeiro amor. Entendeu? É possível uma igreja fazer todas
todas estas coisas e tem esquecido o primeiro amor. Quem é o amor, queridos? Deus. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo pensamento. Entendeu? O segundo, semelhante a este, é amar teu próximo como a ti mesmo. Olha o que ele está dizendo. Na verdade, tu deixaste. Ele está dizendo, volte. Você deixou o amor. Não é só você fazer essas coisas e deixar de amar Deus. Não. A tua vida, ela é uma vida cristã. De alguém que está desenvolvendo a sua salvação. É de alguém que está tendo relacionamento com Deus o tempo todo. E isso, meus irmãos, vai expelir na minha prática, na minha vida cotidiana. Esse é o primeiro amor. Tem gente, queridos, que é bom para pregar. Tem gente, queridos, que é bom para evangelizar. Tem gente, irmãos, que é bom para dar boas obras. Tem gente, meus irmãos, que é bom para dar cesta básica. E ainda assim, Jesus está, sabe o quê? Criticando essas pessoas, dizendo, tem uma coisa contra ti. Tu perdeu o entusiasmo por mim. Tu perdeu o teu primeiro amor. Então, regresse. Lembra-te da onde tu caíste. Volte às primeiras obras. Como é, meus irmãos, que eu já estou com 10 anos, 20 anos de caminhada, aí eu vou... Tem gente que pensa que é voltar, aquela primeira vez que nós chegamos na igreja, aí a gente não podia ouvir nada que eu começava a chorar, eu mesmo. Qualquer louvor eu já chorava. Oh, meu Deus, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que chorar tudo de novo. Como é? Não, meus amados. Voltar ao primeiro amor é eu ter uma consciência de quem eu sirvo, de quem eu sou em Cristo Jesus. É eu ter o reconhecimento de quem eu sou na presença de Deus. É eu voltar, não é só eu fazer as coisas e esquecer Deus, deixar Deus de lado. Jamais. É voltar, é regressar, é se arrepender. E isso tem entusiasmo na presença de Deus, uma vida cristã em Cristo Jesus. Irmãos, este é o primeiro amor. E olha que ele vai nos dar, porque Jesus aqui está exortando, querido, as igrejas. São 7 igrejas e ele está trazendo exortação a essas igrejas. Observe como é que ele está fazendo e olha o conselho que ele dá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em outras palavras, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando ele fala aqui este último versículo, o que ele está falando é de vida eterna. E observe, irmãos, que muitas das vezes a gente acha pegar o que é certo, tá tudo bom. Ou então só fazer boas obras, evangelismo e tudo, tá tudo certo. E olha que Jesus diz assim, arrepende-te. Volte às primeiras obras, ao primeiro amor, primeiras práticas. Ou seja, queridos, a vida com Deus é eu amar a Deus verdadeiramente. O próprio Jesus disse que quem ama mais filho, mãe, pai, irmão, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então, queridos, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e que nós possamos aprender com que o apóstolo João está compreendendo aqui para levar aquelas igrejas. Quem eram as igrejas que iam receber todas essas cartas? Todas aquelas igrejas iam receber essas cartas. Tanto a igreja de Éfeso, uma igreja de Esmirna, uma igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, Filadélfia, todas elas iam receber essa mesma carta. Era para todas, entendeu? Não era só para essa igreja de Éfeso. Todas elas seriam exortadas pelo próprio Cristo.
E todas elas tinham qualidades, mas também tinham uma crítica da parte de Deus. Mas tem igrejas aqui que elas só têm qualidades. E Jesus não vai criticar elas. E uma dessas, sabe quem é? É a próxima igreja, que é a igreja de Esmirna. Jesus vai dizer para ela, tu és pobre, mas diante de mim, sabe o que tu é? Rica. Queridos, que contradição, né? Era uma igreja pobre, mas na sua atitude, na sua forma de viver, na sua forma de ser, era uma igreja, sabe o quê? Que ama a Deus. Que nós possamos, irmãos, ter e nos arrepender todos os dias da nossa vida, porque precisamos nos arrepender. Não é só aquele dia que nós levantamos a mão, não. Todos os dias é necessário nós nos arrependermos. Que Deus em Cristo abençoe você e que você possa compartilhar este vídeo